aqui na minha caixa de entrada novamente, vale notar que está aqui, ó, caixa de entrada na esquerda. Esses menuzinhos aqui, se eles estiverem te atrapalhando, ó, você consegue arrastar eles para baixo, tá? Ou simplesmente minimizar também. Eu vou minimizar para ficar mais fácil da gente visualizar todas as opções do menu, ok? Vamos começar pelo seguinte. Esse menu, ele já é criado pelo próprio Google. Essas opções que a gente vê aqui são opções de interação, de organização que o próprio Google traz para você aqui dentro da ferramenta e você escolhe se irá ou não utilizar esses recursos, tá bom? Basicamente é o seguinte, quando você quiser interagir com uma mensagem que esteja na sua caixa de entrada, você tem algumas opções de fazer isso. Isso que é legal, né? Sempre existirão maneiras de se fazer algumas coisas aqui. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui na minha checkbox, né, a mensagem com a qual eu quero interagir. Então, aqui, por exemplo, é uma mensagem que é um alerta. Às vezes é algum sistema que te dá esse alerta. Pode ser que você nem queira ler aquela mensagem, mas você quer interagir, quer tirá-la da sua caixa de entrada para manter o seu Gmail organizado. Então, isso aqui facilita, né? Você pode selecionar uma ou mais mensagens e ir interagindo com elas. Independentemente, né, de você ter aberto a mensagem ou de você só ter selecionado, ele sempre vai exibir aqui para você no topo os menus de interações com a mensagem, tá? Vamos entender o que são cada um desses recursos que ele mostra aqui para a gente, tá? Primeiramente, o botão de selecionar. Eu posso escolher se eu quero, por exemplo, selecionar tudo. É uma opção também. Segundo, eu tenho o botão arquivar. Eu já vou voltar aqui no botão arquivar, porque ele tem um funcionamento que é interessante a gente entender a mecânica de organizar as mensagens e depois eu mostrar para vocês o que é o arquivar, tá? Denunciar como spam. Vamos dizer que você esteja, por exemplo, recebendo muitos e-mails marketing e você não queira mais receber aquele tipo de e-mail. Você pode denunciar aquela mensagem como spam, tá? Conforme você vai denunciando as mensagens como spam, o seu Gmail vai aprendendo com você, com aquele ensinamento que você está dando para ele, e no futuro você nem sequer recebe essa mensagem mais na sua caixa de entrada, tá? No futuro ela vai direto para o seu diretório aqui de spams, e você não precisa se preocupar com isso. Temos a opção de excluir. Essa opção é importante porque quando você exclui uma mensagem, essa mensagem ela sai da sua caixa de entrada, mas ela ainda não é excluída. Ela vai para o diretório da lixeira. Dentro da lixeira, as mensagens ficarão por 30 dias, mas elas serão excluídas automaticamente após esses 30 dias, tá bom? Então fiquem espertos com isso, porque se você excluir um e-mail sem querer, você pode vir aqui e resgatar esse e-mail de volta. Ó. Você tem como vir aqui e resgatar esse e-mail de volta. Porém, se você excluir permanentemente, esvaziar a lixeira ou depois de 30 dias passados, você não consegue mais restaurar, tá? Vamos ficar de olho nisso também. Uma coisa que às vezes o pessoal me pergunta, né, durante os treinamentos, é se daria para, por exemplo, criar grupos, marcadores dentro da lixeira, para organizar a lixeira, né? Apesar de ser curioso, dependendo de como a maneira como a pessoa se organize, pode ser que faça algum sentido, mas não dá para você criar pastas e subpastas na sua lixeira, tá bom? Seguindo aqui, nós temos como marcar a mensagem como lida ou marcar novamente como não lida. Temos a opção de suspender, que é um recurso bem legal. Vamos dizer que é o seguinte. Cliquei aqui, estou dentro da mensagem. Falei, legal, é uma mensagem que é interessante, mas vamos supor que seja uma mensagem que o usuário aqui que me mandou, né, a pessoa que me mandou, ela esteja me pedindo para fazer alguma coisa, como, por exemplo, preencher a planilha X até o dia 2, por exemplo. A pessoa vai estar estipulando uma data para eu entregar alguma coisa do tipo e eu não posso me esquecer. O que eu posso fazer nessa mensagem? Eu posso vir aqui dentro dela, como eu estou agora, eu abri a mensagem, eu poderia selecionar várias na minha caixa de entrada e clicar aqui no botão de suspender. Ele vai ter novamente algumas sugestões de data e horário, porém eu novamente posso escolher data e horário aqui que eu preferir, tá? Eu vou colocar, por exemplo, amanhã, dia 3, às 8 horas da manhã e vou salvar. O que acontece com essa mensagem? Ela sai da minha caixa de entrada, mas ela vai para onde? Ela vai para um diretório que eu tenho aqui que se chama adiados, tá? Aqui dentro de adiados vai estar minha mensagem e vale observar que ela está com a data não de hoje, mas de amanhã, dia 3, que foi a data que eu estipulei para que ela fosse suspensa, né? O que acontece no dia 3, às 8 horas da manhã, que eu marquei aqui?
Essa mensagem, quando for dia 3, 8 horas da manhã, ela volta para minha caixa de entrada. Então, naquele exemplo que eu falei, olha, se for alguma mensagem que você não pode esquecer de responder, por exemplo, esse pode ser um recurso que vai te ajudar bastante, né? Então, eu não consigo responder isso agora, eu vou responder só mais tarde. Então, daria, por exemplo, para você pegar essa mensagem, dar um suspender aqui nela, para hoje mesmo, só que um pouquinho mais tarde, por exemplo. Pode até pegar aqui o dia de hoje e escolher uma data e um horário, né, na realidade. Vou colocar aqui, por exemplo, às 15 horas. Aí eu suspendo essa mensagem até esse horário. Mas durante o dia eu consegui responder essa mensagem antes. Não tem problema. Entra aqui nela, dá a resposta aqui, tá? E pronto. Vida que segue. Você consegue ainda interagir com a mensagem. Esse é o ponto aqui, tá?